Olá, pessoal, boa noite. Começando um minutinho antes para vocês poderem entrar. Tudo bem? Olá. Eu tô hoje estreando aqui com dois canais ao mesmo tempo. Então, tô no Facebook, aqui no notebook, tô no Instagram, no celular. Então, estarei olhando para vocês em ambos os canais de forma aleatória, tá certo? Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, estou abrindo hoje mais essa possibilidade para que muitas pessoas que estavam no Instagram, que estão seguindo o meu Instagram já há um tempo, vem pedindo, na verdade, a transmissão da live no Instagram também, mas eu nem, não sabia que dava para fazer nos dois ao mesmo tempo dessa forma, né? Olha um pouquinho aqui, olha um pouquinho ali. Não sei se vai ser fácil responder as perguntas de ambos os locais ou falar com vocês em ambos as redes, mas de qualquer maneira, vamos tentar, vamos ver o que acontece. Obrigada, gente, muito obrigada. Olá, quem está vindo pela primeira vez. Então, a gente vem fazendo as nossas lives todos os domingos, às 18 horas. Estamos fazendo já há um tempo aqui pelo canal do Facebook, onde tem o nosso público já cativo, mas já estamos hoje iniciando aqui pelo Instagram, de forma que também quem tem mais fácil acesso ao Instagram possa assistir pelo Instagram. Só peço que me perdoem a dificuldade de estar administrando tanto a atenção quanto as respostas para os dois canais, tá certo? Bom, pessoal, então boa noite, muito obrigada por vocês estarem aqui todos os finais de semana. Boa noite, eu sou a primeira vez. Boa noite, Júlia, querida, Maria José, Mônica, Elisete, Roque, Su, boa noite. Então, nós temos, como eu disse, né, um público que vem acompanhando aqui todos os domingos, domingo de sol, domingo de frio, domingo de feriado, todos os domingos, né? Às vezes é realmente surpreendente o quanto vocês têm seguido e eu creio que isso tem sido importante para vocês e para mim tá sendo muito importante também. Então, justamente por essa demanda que eu achei bacana a gente abrir os dois canais aí para que vocês possam olhar da forma que for mais fácil para vocês, assistir, compartilhar, enfim. Mas vamos lá. O nosso assunto de hoje, como vocês viram no nosso post, é oi Aline, Ana Cláudia, Eunice, quem já tá aqui há mais tempo? Oi, Fabiola, tudo bem? Cleide. Quem já está há mais tempo aqui vindo às lives já sabe, né, como é que a gente faz. Nós iniciamos os primeiros 30, 40 minutos falando a respeito do tema que eu proponho para vocês na semana, através do postzinho que eu publico nas redes sociais. E depois que a gente fala do tema, que eu passo para vocês a minha visão, baseada em leituras que eu faço na semana para trazer o tema para vocês, em teoria, né, de acordo aí com a área que eu atuo, de acordo com as experiências de consultório, de acordo com os nossos trabalhos em grupos e cursos, eu venho selecionando alguns temas que são que vêm de vocês para mim, né? Aquilo que tem mais demanda e que eu percebo que realmente vocês têm mais interesse, pelo menos naquele momento, de estar ouvindo sobre. E aí, depois desse primeiro momento, a gente abre as perguntas aqui na segunda meia hora, ou os segundos 20 minutos, que eu dou uma olhadinha aqui nas falas, nos cumprimentos, nas perguntas. E aí a gente troca um pouquinho de ideia a respeito do tema. Então vamos lá. O tema de hoje, criança interior. Nós já falamos em algumas lives atrás, inclusive quem não acessar no Facebook, eu tenho todas as lives gravadas no Facebook Codependência. Romina Miranda, esse Facebook ele tem todas as lives gravadas desde que nós iniciamos, que foi logo no início do isolamento social, né? Quando eu percebi que não ia poder conversar com vocês ao vivo nas palestras, nos grupos, etc. Aí eu falei, bom, vou abrir um canal para a gente conversar via internet. E aí a gente começou com esse ritmo, né? Que vem vindo até hoje. E eu fico muito feliz por isso, né? Independente de estarmos ou não aí
com as possibilidades remotas ainda de nos encontrarem pessoalmente, mas por enquanto estamos aqui. E aí nós falamos já em uma das lives sobre feridas da infância, né? Então, feridas da infância, onde nós focamos as questões de abandono, rejeição, negligência, especificamente falando das dores da infância, de como elas reverberam na vida adulta. Então, nós vamos retomar algumas questões relacionadas a essa reverberação, que é esse o principal foco, né? Que vocês possam entender que as dores que vocês vivenciam hoje na codependência ou na dependência afetiva são dores que são potencializadas justamente pelas dores da infância, da criança interna, que talvez vocês ainda não tenham entrado em contato, reconhecido, honrado, enfim, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí também olhar não só para as feridas emocionais da infância, mas também olhar para as características da nossa criança interior, da nossa criança interna, da nossa criança ferida, mas também não ferida, da nossa criança que traz aquela alegria, aqueles movimentos que nós precisamos novamente acessar para que, nos fortalecendo nesses movimentos, a gente possa ter condições de melhorar a nossa atuação emocional no hoje, né? Talvez eu me perca um pouquinho aqui pelo fato de estar tentando ler vocês nos dois canais. Eu vou agora dar uma paradinha aqui na leitura do que sobe, senão eu me perco aqui no que eu quero falar para vocês, tá? E depois, quando eu abrir para fala, aí eu olho novamente aqui, de forma que eu possa me concentrar no que eu quero passar para vocês. Bom, então vamos lá. Por que abordar criança interior, criança interna na codependência? Se vocês pesquisarem a respeito do tema, independente de codependência, ou dependência afetiva, ou dependência química, ou qualquer outra questão, o tema criança interior, ele é bastante abrangente quando se refere à necessidade de nós olharmos para as características da nossa criança. Quem é a nossa criança? Essa pessoa que nós fomos na idade infantil, na primeira, segunda ou terceira infância. Nos processos que vêm depois na adolescência, na puberdade, a gente já tem outras questões para olhar ou para administrar. Mas agora vamos olhar para essa criança. Que a criança de vocês vocês podem ter uma conexão maior, tanto na dor quanto na alegria, com a criança em determinada idade, né? Então, muito interessante, eu preciso retomar com vocês esse tema. Nós, como vocês sabem, a maior parte de vocês, inclusive, vocês sabem que eu tenho esse livro aqui, que eu sempre deixo aqui para mostrar para vocês, quem não conhece ainda, Até que a Droga nos Separe, o livro e o Guia Prático de Atividades. Muito bem, nós temos um grupo de estudos do livro, né? Com um público também fiel, que vem a cada quinzena participar desse grupo. Esse grupo, ele é quinzenal, é gratuito, é um momento em que nós estudamos o quê? As atividades do guia. O guia, ele tem mais de 250 perguntas, ele tem alguns exercícios sistêmicos, ou seja, exercícios para acessar algumas questões, inclusive da criança. E a gente vem trabalhando isso com boa parte das nossas queridas que estão no grupo. Eu falo queridas, mas também temos queridos, né? Que as mulheres acabam se expressando mais no grupo, acabam realizando as atividades com mais frequência. A maior parte é mulher, então a gente acaba falando mulher. Mas respeito, admiro e fico muito feliz de saber que também temos meninos, homens participando conosco do processo de acessar a criança interna, que parece que é algo muito mais feminino, mas não é, certo? Bom, então quem está com a gente no grupo, a gente vem, inclusive as meninas hoje que estão no grupo, falaram que legal, vamos falar de criança interior, etc, aqui na live. Por quê? Porque nós realizamos alguns exercícios sistêmicos no início do guia, justamente para que a gente possa acessar algumas memórias da nossa criança, da nossa história, e entrar em contato com esse momento em que a nossa criança interior
deixou de ser olhada, ou que nós sentimos que ela deixou de ser olhada, onde algo passa a faltar, onde algo ficou, e eu estou falando isso mais especificamente agora na questão da codependência, porque quando a gente tem esse comportamento de reproduzir padrões repetitivos, de escolhas inadequadas, que é o que a codependência conjugal ou a dependência afetiva favorecem, né, que a gente faça essa repetição de padrões por escolhas de pessoas inadequadas para nos relacionarmos tanto afetivamente, quanto na amizade, enfim, nos nossos círculos, né, onde nós acabamos nutrindo relações tóxicas, relações abusivas, num padrão de repetição. Isso acontece por quê? Somente pelo fato de hoje eu ter me deparado com diversas pessoas que vivenciam esse modo de ser, e eu acabei me afeiçoando a essas pessoas por acaso? Não. Provavelmente é um perfil, como nós já falamos, que está relacionado às nossas questões infantis. Nós já falamos também aqui em nossas lives, quem quiser acessar para poder entender melhor esse contexto, nós já fizemos lives sobre a figura paterna e a codependência, a figura materna e a codependência. Então, essa questão de acessar o sistema familiar, para a gente reconhecer qual era o padrão familiar do nosso pai conosco, da nossa mãe conosco, nossos cuidadores, como foi a nossa infância, a primeira, a segunda, a terceira, e como foi a relação dos nossos pais, que também vai projetar para nós uma imagem do que nós achamos que é uma relação conjugal, ou modelo de uma relação conjugal, justamente nesses exercícios, né, que nós estamos trabalhando nesse grupo de estudos, e claro que sem dúvida com muitas pessoas que eu atendo na terapia de família, na terapia focada na codependência, é justamente quando a gente acessa essas memórias que a gente entra em contato com essa criança de alguma maneira. Porque aí nós relembramos quais foram as questões que nos fizeram nos sentir de diversas formas, tanto positivas quanto negativas. Então, por exemplo, na semana passada, aqui no guia, nós estávamos estudando sobre os sentimentos da codependência. Falamos no primeiro momento sobre negação e depois estávamos na quinzena passada falando sobre vergonha. E foi um grupo muito intenso, né? As meninas que estão aqui, que me validem, né? Esse grupo foi muito intenso, por quê? Porque muitas pessoas achavam, na verdade, que já tinham uma noção daquilo que era motivo de vergonha na sua história, conseguiram fazer a conexão com essa história e trazer as suas vergonhas infantis. E outras pessoas que até então achavam que não tinham vergonhas, ou que achavam que a vergonha era por algo, ao fazer os exercícios e ali compartilhar conosco no grupo, acabaram acessando outros aspectos das suas histórias, né? E isso foi muito revelador, porque aí no grupo, né, um grupo de pessoas que tem uma dinâmica parecida, uma dinâmica similar, que sofrem com a dependência afetiva ou sofrem com a codependência. Então, são pessoas que encontram na fala da outra ou do outro uma ressonância com aquilo que é colocado, né? Então, ao trabalhar vergonha, nós pudemos, então, acessar quais eram os sentimentos relacionados a essas vivências que eram dessa criança, né? E aí a gente pode, então, abrir esse mesmo exercício para a possibilidade de acessar outros aspectos dessa criança. Então, essa criança, ela sentiu o quê? Vergonha, medo, ela criou uma máscara para sobreviver no mundo porque ela tinha muitas dificuldades dentro do lar, ela vivia num ambiente autoritário, ou ela vivia num ambiente permissivo, ela vivia num ambiente onde houve negligência, onde houve rejeição, onde houve abandono, onde havia briga, onde havia abuso, ou não. Essa criança vivia momentos de alternância. Ora tinha tudo isso, ora ela tinha bons momentos. Então ela não sabia bem como se comportar, ela não sabia bem o que era real, o que não era. Os seus sentimentos não foram validados nem pelo pai ou pela mãe ou por nenhum dos dois. Enfim,
toda essa vivência infantil, como vocês sabem, nós vamos moldando a nossa personalidade ao longo da nossa vida, principalmente as nossas questões afetivas ligadas a essas questões da afetividade da infância, do apego infantil com a nossa cuidadora, a nossa mãe, da projeção que nós fazemos com o nosso pai, depois a maneira como lidamos com cada fase do desenvolvimento humano, como nós vamos passando por essas fases de forma natural ou de forma com crises, enfim, tudo isso vai moldando a nossa afetividade e nós chegamos aqui hoje com a afetividade nesse retrato. Muito bem. Isso significa o quê? Que estou fadada a viver para sempre dessa forma? Não. Sou uma codependente e serei sempre uma codependente? Sou uma dependente afetiva e serei sempre uma dependente afetiva? Não. Nós, na verdade, temos como modificar todas essas vivências, mas para isso precisamos seguir alguns passos, né? Então, antes de mais nada, a gente precisa ter aceitação. Então, qual é a maior dificuldade, tanto para nós, às vezes até para os nossos parentes dependentes químicos, no caso de pessoas que são codependentes, ou de pessoas que são dependentes afetivas e que sofrem com pessoas que têm outras vivências? Qual é a maior dificuldade? Aceitação. E para nós também. É difícil aceitar que nós sofremos abandono por parte do nosso pai, da nossa mãe? Muito, porque nós temos a idealização de que a figura materna e a figura paterna são nossos cuidadores. E nós não termos sido cuidados pelos nossos cuidadores é algo muito doloroso. Então, demoramos sim para aceitar. Muitas vezes passamos uma vida sem querer olhar para isso. E aí, nessa vivência toda, muito eufórica, muito impulsiva, com relacionamentos repetitivos, com comportamentos compulsivos até em outras esferas, não só na área relacional, nós não temos tempo para olhar para nós. Nós não temos, não digo tempo em termos de ter tempo na temporalidade, isso a gente acaba fazendo num processo de autossabotagem, mas nós não olhamos para nós, criamos esse mecanismo de olhar para o outro, de cuidar do outro, seja nosso ente querido, seja alguém que a gente veja que está precisando de apoio naquele momento, nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, nossos companheiros, de forma que não precisemos olhar para a dor dessa criança. E assim vamos passando e a criança ali continua com aquelas dores da infância. Quando a gente vivencia uma situação real hoje de abandono, de rejeição, de um término, por exemplo, de relacionamento, nós nos remetemos à dor da infância. Por isso que a dor de um término de relacionamento na dependência afetiva ou na codependência é algo tão potente, né? Nós temos relatos nos grupos, temos relatos nos atendimentos, relatos de várias pessoas e pesquisas, né, que mostram que a dependência afetiva, inclusive, ela reverbera em dores físicas, né? As pessoas chegam realmente a sentir a abstinência do outro. E por que que isso acontece? Porque a minha dor, ela é remetida à minha dor da infância, né? Então, não é só que eu estou vivendo aquela dor daquele momento. Eu não estou lidando com aquela dor como um adulto responsável pelas dores que fazem parte da vida. Eu estou lidando com aquela dor potencializada pela dor da criança. Por isso a minha dor é maior, por isso a minha dor me dá a sensação que eu vou morrer, por isso a minha dor me dá a sensação que eu não vou conseguir lidar com isso, por isso eu me afundo na dor, por isso eu desenvolvo muitas vezes depressão, etc, etc, tá? Ok, estamos falando mais da criança interna em relação aqui à codependência nos relacionamentos, na dependência afetiva. Sem dúvida nenhuma, todas as pessoas que vivenciam problemáticas com filhos, usuários, com outros parentes, também têm as suas questões relacionadas à sua criança interna. Então, todos nós temos. Mas muito bem, a ideia é olhar só para as feridas da infância? Não. Olhando para as feridas da infância, então, só para a gente fechar esse tema, vamos lá. Primeiro passo, reconhecer e aceitar. Como que eu reconheço e aceito? A partir do movimento de autoconhecimento que pode ser despertado num grupo de apoio, que
pode ser despertado num grupo de estudos como o nosso, que pode ser despertado na terapia individual, que pode ser despertado na escrita terapêutica. Eu acesso aquelas memórias, né? Então, o exercício proposto, ele me permite acessar essas memórias. Muito bem. Acessando essas memórias, me vem aquela lembrança e eu vou ficar muito tempo, muitos de nós, na negação. Não, meu pai não foi abusador, minha mãe não foi abusadora. Não estamos falando só de abuso físico, abuso sexual, estamos falando de abuso verbal, abuso psíquico e outra. Não estamos falando no sentido de culpabilizar, mais uma vez. Estamos falando no sentido de reconhecer. Muitas vezes, o fato de nossos pais terem sido abusivos conosco em algum aspecto não foi de forma proposital. Muitas vezes era aquilo que eles vivenciaram na história deles e que, de certa forma, eles estão reproduzindo para nós também porque não tem outras referências, né? Então, mais uma vez, não estamos falando em culpabilização, estamos falando em entrar em contato com essa demanda, com essa história, com essa realidade e aceitar, acolher, honrar os nossos pais, apesar de, mesmo tendo ocorrido abuso, negligência, abandono, eu entendo que era o que eles podiam fazer por mim até aquele momento e entendo que daqui para frente, quem pode fazer sou eu. E como que eu vou fazer? Entrando justamente na questão do autoconhecimento e da aceitação. Tem alguém aqui falando, fale sobre a codependência. Ivone, né, Ivone? Ivone, a codependência, né, só para ilustrar, quem aqui está vindo pela primeira vez, não sabe ou não conhece o conceito, a codependência, ela é o transtorno que afeta familiares de usuários de substâncias psicoativas e também afeta pessoas que tiveram vivências hostis na sua infância e que têm outras formas de se relacionar com outras pessoas que têm questões que a façam entrar nesse comportamento, que na façam não, ela traz aquilo da infância, ela cria esse perfil, esse comportamento e ela se relaciona com pessoas que de alguma maneira vão retroalimentar a sua codependência. Pessoal, eu tenho um e-book gratuito, quem quiser baixar, eu vou até escrever aqui, o que é codependência.com.br. A gente aqui fala todos os domingos de codependência e eu acabo achando que todas vocês sabem o que é codependência, o que é codependência. Esse e-book, vocês podem entrar nesse link que eu estou passando e baixar gratuitamente, que ele traz aí um conceito bem simples do que é codependência. Isso. Aquelas meninas minhas secretárias, se vocês tiverem como fixar essa publicação, eu não sei fazer isso, viu, meninas? Vocês sempre fazem isso aí para me ajudar. Mas vamos lá, minhas meninas que são minhas seguidoras, que me acompanham, que a gente troca ideia, né? Bom, então voltando. Entendendo mais sobre codependência, aí sim você pode começar a fazer essa conexão que a sua codependência não é algo que surge no seu relacionamento atual, mas é algo que surge nas feridas da infância, na minha dificuldade de lidar com a infância, e aí eu vou criando as máscaras para poder sobreviver nesse mundo hostil. Trago isso para minha vivência atual, sem necessariamente precisar mais. Porém, enredada nessa história que eu comecei na minha infância, eu agora venho reproduzindo padrões, eu venho reproduzindo vivências justamente para poder elaborar essa questão que eu tenho com a minha criança interna. Então, voltando, primeiro ponto, aceitação. Autoconhecimento me desperta esse reconhecimento e me leva, então, à aceitação. Depois que eu passo pelo movimento da aceitação, aí sim eu entro numa conexão de acolhimento com essa criança. Ou seja, essa criança vai precisar de alguém para acolher as suas dores. E quem é esse alguém? Eu.
eu não vou mais me reportar à minha mãe ou meu pai, sejam eles vivos ou não, porque não são eles que vão nutrir essa criança, mesmo que hoje as nossas vivências sejam elaboradas de uma outra forma, que nós tenhamos bons relacionamentos com os nossos pais, que nós tenhamos ressignificado as nossas questões com os nossos pais, ainda assim, quem vai nos nutrir somos nós. É o nosso adulto, é a nossa mulher que vai nutrir a nossa menina. E é o nosso homem que vai nutrir o nosso menino. Nós, hoje, nutrindo a nossa criança. E aí nós temos uma série de exercícios, né, ou de formas de acessar essa vivência. A Bruninha, que é uma querida nossa do grupo, ela, até não sei se a Bruna está aqui, mas a Bruna teve uma vivência maravilhosa com uma experiência que nós fizemos a respeito de com uma dinâmica, né, da carta. Nós temos dinâmicas da carta, dinâmica da boneca, dinâmica diversas para nós acessarmos, fazermos a conexão com essa criança interna, reconhecermos essas dores e acolhermos essas dores. Como que nós vamos acolher essas dores? Nós vamos aceitar essas dores. Elas existiram, elas aconteceram por isso, porém, honro meus pais que não podem fazer nada por isso agora e me coloco na posição de autorresponsabilidade. Lembra aquela história de maratonando, Maratona Romina Miranda, viu, gente? Tem essa hashtag aqui que as minhas seguidoras criaram. Muito engraçado, viu? É, então, voltando, aceito, honro os meus pais, entro em contato com essas dores, acolho, permito sentir a dor, a negação, a rejeição, a negligência, o abandono. Permito-me sentir para que eu possa finalmente dar a essa criança formas dela não se sentir abandonada, formas dela não se sentir rejeitada, formas dela entender que agora ela não precisa mais esperar da mãe, do pai e muito menos do outro, porque o caminho é esse. Como eu não me conecto com a minha criança, eu projeto aquilo que eu esperava do meu pai e da minha mãe, eu projeto no externo, seja no homem com quem eu me relaciono, seja no meu colega de trabalho, seja em qual relacionamento for. Na codependência e na dependência afetiva, a projeção se dá no relacionamento. Por que os relacionamentos têm apego? Por que os relacionamentos têm um fim tão difícil de ser dado, mesmo que eles representem dor? Justamente porque esse relacionamento ele representa essa busca do sentimento que não me foi, do acolhimento que não me foi dado na infância e eu projeto no adulto, no externo ainda. Eu ainda continuo projetando isso no externo. Quando eu entendo que não é no externo, mas em mim, que eu sou a pessoa que posso me nutrir, mesmo que eu tenha um relacionamento bom, e mesmo isso é difícil nessas vivências, né? Porque eu vou reproduzir aquilo que eu preciso elaborar. Então, mesmo que eu ainda tenha bons relacionamentos, quem vai me nutrir das minhas questões relacionadas às minhas faltas sou eu, né? Então, esse é o primeiro passo. Não adianta, na dependência afetiva, na codependência, eu continuar projetando que o outro tem que me dar, que o outro tem que me suprir, que o outro é que vai me fazer sentir bem, é que o outro que vai me dar o amor que me faltou. Não, não vai. Ele pode ser o melhor homem, a melhor mulher do mundo, o melhor relacionamento, mas essas questões de criança interna, quem pode cuidar sou eu. Muito bem. Entrei em autoconhecimento, acessei essas dores, aceitei essas dores, vivenciei essas dores, honro os meus pais. E agora, como é que eu vou acolher essa criança? Vivi ontem essa dinâmica da carta. Acolher essa nossa criança é sensacional. Ah, Rê, semana que vem você vai contar no grupo como foi, hein? Que bom, fico feliz por você. Então, vamos lá. Aí, quando a gente faz esses exercícios de conexão com essa criança,
de várias formas nós vamos nos conectar com ela, mas não é apenas eu me conecto com a minha criança interior, tenho uma experiência no sentido de conexão emocional com ela, com essas memórias, e pronto, não é isso. A partir de agora, eu vou então ter comportamentos de acolhimento e cuidado com essa criança. Se o que faltou para ela foi cuidado, se ela se sentiu negligenciada, se o que faltou para ela foi a presença e por isso ela se sentiu rejeitada, é exatamente isso que eu preciso dar para ela, né? Então, como é que eu vou dar para ela aquilo que ela precisa? Fazendo, tendo um comportamento que nós chamamos de comportamentos de autocuidados. Quando eu cuido de mim, eu automaticamente estou cuidando da minha criança interna. E aí não é o cuidado estético de fui no cabeleireiro, fiz a unha, me cuido externamente. Não, esse cuidado externo, muitas vezes ele ainda é um cuidado para o outro. Ah, então se eu me arrumo não é para mim? Pode ser também, mas não é desse cuidado que eu estou falando. É do cuidado que meu emocional, que a minha criança interna precisa. Então ela precisa se sentir amada. Como eu faço para me sentir amada? Cuidando de mim, fazendo as coisas que são importantes para mim. Porém, na maioria das vezes, na vivência da codependência, eu começo a fazer para o outro e não faço por mim. Eu acabo reproduzindo esse comportamento de abandono que fizeram comigo. Já me abandonaram na infância, ou seja isso concretamente ou não, e eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu me lembro que uma vez eu li uma frase, acho não, foi do Augusto Cury, psiquiatra, doutor Augusto Cury, no livro, acho que não me lembro, mas acho que era algum livro, Mulheres Independentes, alguma coisa assim, não me lembro o restante do nome, se alguém souber e quiser citar, é bem legal. E ele dizia que o pior abandono é o autoabandono. Porque enquanto os outros te abandonam, você ainda vai ter formas de lidar com isso. Mas quando você se abandona, aí realmente fica difícil. Porque se você mesma ou você mesmo não vai dar aquilo que você precisa, onde é que você vai buscar, né? E aí nós vamos então entrar em contato com as coisas que eu preciso. Como? Né? Muitas vezes quando as pessoas vêm desse processo, aí a gente começa então as sugestões de autocuidados, que a gente chama plano de autocuidado, né? Planejamento de autocuidados. E aí a gente pergunta, o que que você gosta? E a pessoa fala, não sei, não me lembro. Porque esse gostar, esse lazer, esses desejos, esses sonhos, ficaram guardados lá com a criança. Então ela não tem conexão mais com isso. E aí então existem outras formas da gente buscar quais eram os nossos gostos da infância, da adolescência, da nossa essência. Nós gostamos do quê? De dançar, de brincar, de comer algo específico, nós gostamos do mar, gostamos da natureza, gostamos de viajar, gostamos de conversar com as amigas, gostamos de escrever, gostamos de ler, gostamos de uma cama quentinha, gostamos de flores, do que nós gostamos. Você sabe hoje do que você gosta? Você consegue fazer uma cartinha para si mesma dizendo que saudades dessas e destas e dessas coisas que eu gostava tanto e nunca mais fiz, que eu esqueci que eu gostava, que eu deixei de fazer, né? Então é como se durante um tempo nós perdêssemos a conexão com nós mesmas, nós esquecemos do que gostamos, estamos vivendo para o externo, vivendo para o outro, vivendo para o trabalho, vivendo para diversas formas de fuga dessa dor, né? Projetamos no externo, então, tudo isso para que a gente não precise entrar em contato com essa dor. Porém, quanto mais para o externo eu estou, mais dificuldade eu tenho de acessar o meu interno, de saber do que eu gosto, do que eu preciso, do que eu quero, do que a minha criança precisa. Eu sei, querida, mas você vai saber, a gente está migrando para isso, viu? Stefani, eu sempre te chamo de Stephanie, mas é minha amiga Stefani, né? É um processo, tudo isso é um processo. E a gente vai buscar, então, essa criança interior. Do que ela gosta, o que ela gostaria que fosse retomado, o que para ela é cuidado, né? Então, a gente pode achar que cuidar
está relacionado especificamente a dar algo, mas não, nós sentimos que cuidar é fazer algo. Então, como eu interpreto o cuidado? O que que eu sinto na minha vivência, da minha essência, que é cuidado? Como eu quero ser cuidada? O que que eu gosto? O que para mim é cuidado? O que eu vou fazer por mim? E aí a gente volta um pouquinho também do que nós conversamos em outras lives, quando a gente falava a respeito daquela questão de usar o melhor sabonete no dia que eu estou sozinha. Egoísmo? Não, mas eu me amo, eu me nutro, eu dou para mim, para aquele dia que eu estou sozinha, na minha solitude. Lembre daquela live Solidão e Solitude, que muita gente assistiu, muita gente compartilhou, porque aquela questão da solitude está ligada a esse movimento da criança interior. Quando eu acolho as coisas que essa criança precisa e ao mesmo tempo acolho esse lado da criança alegre, esse lado da criança de bem-estar, dessa criança que gosta de dançar, que gosta de música, que gosta de conversar ou não, que gosta de ler, quais são os gostos dela? O que que eu vou fazer, o que que eu vou retomar na minha vida nessa questão de autocuidados para nutrir essa criança do que ela precisa? Com a minha autorresponsabilidade, saindo do papel de vítima, né? Ah, eu não tive um pai que fez isso, eu não tive a mãe que fez aquilo, a minha vida foi muito dolorida, eu passei por várias questões. Ok, acolhemos, sem dúvida, passamos um tempo acolhendo nossas dores, mas agora eu saio da posição de vítima e vou para a posição de autorresponsabilidade. Quem é responsável hoje pela minha felicidade, pelo meu bem-estar, pela minha saúde emocional, sou eu, não é mais aquele homem, aquela mulher que cuidaram dessa criança. Quem cuida dessa criança agora sou eu. Então, se essa criança permanecer com dor ou permanecer se sentindo não amada, sou eu que não estou fazendo por ela. Isso é muito importante a gente entender. E parar de projetar no outro, quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, quando ele parar de usar droga, quando ele me amar, ou quando meu filho isso, quando meu... Não. É hoje, a partir do momento em que eu resolvo olhar para mim, listar esses autocuidados que eu preciso e realmente criar um espaço na minha vida para fazer isso, né? Porque, pessoal, só uma pausinha, eu falei lá no início, tem muita gente que está entrando agora, eu estou em duas redes, eu estou no Facebook e estou no Instagram, por isso que eu estou olhando para cá, olhando para lá, vendo mensagem daqui, mensagem dali, não estou conseguindo me conectar visualmente com vocês diretamente o tempo todo com uma rede. Então, por isso que eu estou para lá e para cá, para poder dar também atender as pessoas que vêm me pedindo a transmissão aqui no Instagram e mantendo a nossa transmissão no Facebook, que é já um tempo que a gente vem fazendo, né? Então, por isso que eu tô com esses olhares, viu? Só para vocês entenderem. Então vamos lá. Voltando, quando eu entro então no ritmo de autocuidados, eu tenho que criar esse tempo, criar essa condição para que efetivamente eu tenha esses cuidados diários comigo. Todos os dias eu vou criar algo em que eu possa estar me nutrindo de algo bom. Seja algo físico, seja algo emocional, seja algo que estimule o meu tato, que estimule o meu paladar, que estimule o meu campo de visão, ver coisas bonitas, que estimule o meu contato com aquilo que eu gosto, que me fortaleça intelectualmente, emocionalmente, afetivamente, e pouco a pouco eu vou então percebendo que essa pessoa que se tornou responsável por mim, que sou eu, começo realmente a poder nutrir tudo aquilo que a criança interior precisa. Tudo aquilo que essa criança que há tanto tempo ficou mergulhada na dor, precisava apenas agora de um olhar meu, né? E é isso que eu passo a fazer agora. Eu olho, eu reconheço que ela está ali, eu reconheço as dores dessa criança, eu trago essa criança para o meu momento de hoje, eu acolho essa criança, acolho as dores dela, porém, depois eu saio do papel de vítima, me torno responsável por essa criança e vou cuidar dela todos os dias. E aí essa conexão entre criança interior e entre
a mulher que sou hoje, ou o homem que sou hoje, é que vai fazer essa integração do ser como um todo, para que eu deixe de sentir aquele vazio emocional que acontece justamente pela não integração do ser. Rosana, gratidão pelas dicas, você é maravilhosa. Rosana, você é muito querida, muito amiga minha, aí do Rio. Já fizemos coisas juntas, né? Só não estamos fazendo mais por causa da pandemia, do isolamento social aí em Niterói. Tem várias pessoas aqui de vários locais que eu tô com muita saudade de visitar, vocês, as pessoas, os locais. Mas, enquanto isso, estamos por aqui levando a mensagem, falando das questões correlatas à codependência. Mas vamos logo, 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 se Deus quiser, estarmos juntos aí para poder vivenciar todas essas coisas que a gente vem aprendendo aqui, certo? Bom, pessoal, então aqui nós estamos chegando aqui aos nossos 18h40, né? Que eu acabo sempre passando um pouquinho, eu vou sim. Acabando, a gente sempre acaba passando um pouquinho, e aí eu volto então para dizer para vocês. Acessem o e-book, o que é codependência, quem ainda não sabe. Esse e-book é gratuito, lá vocês vão saber ter algo bem superficial, no sentido de não é uma teoria, não é um artigo científico, é um livro, um e-book bem simples que eu criei há um tempo para poder explicar o conceito de codependência. Além disso, quem tiver a literatura, o grupo, o livro, o guia, Até que a Droga nos Separe, que muitos de vocês que estão aqui têm já, venham para o nosso grupo de estudos quinzenalmente no Zoom, na plataforma Zoom, né? Tá aqui, ó, para todo mundo ver. Quem não tem, o site para comprar é rominamiranda.com.br. Quem puder fazer a gentileza de escrever aí, eu agradeço, porque às vezes eu tenho medo de escrever e acabar apertando o botão errado, que é encerrar o vídeo ao vivo, certo? E agora vamos então para as perguntas, eu vou dar uma olhada, inclusive porque no Instagram o único problema é que quando der 1 hora ele corta, né? E aqui no Facebook às vezes passa um pouquinho e a gente fica, certo? Então vamos lá, vamos ver o que eu vou olhar primeiro, gente, porque realmente eu acho que eu vou precisar de pessoas para me ajudar a fazer esse movimento de olhar tantas perguntas em 2 redes sociais. Mas eu vou tentar olhar aqui primeiro do Insta, porque ele vai fechar antes, tá? Boa noite, Cícera de Fortaleza, Ceará. Que legal, está bonita, obrigada, gente. Boa noite, Eugênia querida. Ficará salva? Sim, ela fica salva aqui e fica salva no Facebook. 24 horas ela fica aqui e depois a gente passa para o IGTV. Vai ficar salva nas 2 redes, tá? Boa noite, querida Romina, Davis, obrigada, querido, Cristina, Dulce. Aham, quanta gente! Van, beijo, Van. Miriam, Elizabeth, boa noite. Vamos para as perguntas aqui. Boa noite, querida. Esse guia é maravilhoso. Uhum, sim. O pessoal tem gostado muito. Eu fico muito feliz de ter conseguido criar algo que aprofundou o livro e tem aberto a possibilidade para tantas pessoas terem vivências reais a partir disso. Como você falou antes, a fala do outro é uma ressonância, exatamente, né? Que reverbera com as minhas questões. Então, esse padrão de repetição é algo que me é familiar. Por isso que eu preciso olhar para as minhas questões familiares, para então, depois, eu poder entender tudo o que acontece na minha vida e poder modificar esses padrões. Gente do céu, tô quase encerrando sem querer o negócio aqui. Vamos lá. Muitos boa noites, beijinhos, você está linda, corações. Aham. Bom, não sei do que gosto, sim, eu entendo, mas nós vamos saber, vamos descobrir juntas. Gratidão pelas dicas, você é maravilhosa. Paulo Martelli, meu amigo do Free Mind de tanto tempo. Obrigada, Paulo, por você estar aqui. É sempre uma honra estar com vocês. Free Mind que todos os anos me convida e eu estou com vocês desde o início com muito prazer. Rosana, te aguardo no Rio. Pessoal de Contagem. Como faz para participar do grupo? Você tendo o guia e o livro, você pode me chamar aqui pelo direct, que eu passo o link do grupo de apoio, e aí
a gente, a cada 15 dias tem a reunião. Com tantas responsabilidades nos dias de hoje, é muito comum se esquecer que é preciso cuidar de quem tem a função de cuidador, sem dúvida, que é o Cuidando do Cuidador. rominamiranda.com.br, colocando aqui, feliz de participar, preciso muito. Oi, Romina, então o negócio é fazer as pazes com a nossa criança interior? Opa, o negócio é esse, né? Não dá para não passar por essa vivência, né, gente? Fazer as pazes com a nossa criança interior, e eu gostei dessa questão, Rosana, do fazer as pazes, porque muitos de nós, em alguns momentos, temos raiva dessa criança interior. E é muito comum, é algo que acaba nos afastando dessa experiência. Nós temos raiva dessa criança porque nós também reproduzimos um comportamento de que, ou reproduzimos uma ideia de que essa criança que impediu ou impede coisas, ou essa criança é frágil e eu não sou, ou essa criança tem características que eu não gosto, mas a gente precisa efetivamente passar por isso para eliminar esses sentimentos. Boa noite, Romina, bom te rever. Nosso abraço do Cura-te de São José. Ah, logo, logo estaremos juntas em novembro, né? Num trabalho juntos também. Qual o link do grupo de apoio? Não tem link, Hilda. Você entra no nosso grupo de WhatsApp, manda mensagem por aqui. Esse grupo é um grupo que eu particularmente faço a gestão de quem entra, de quem tá com a gente. Aí você me manda mensagem, eu te coloco no grupo e aí eu passo o link a cada 15 dias, tá bom? Então vamos lá, vou um pouquinho aqui pro Face. Sim, eu já fui muito hostil em minha criança interior e quis reprimi-la. Eu também já fiz isso com ela. E acho que existe a raiva, a vergonha, o medo da criança interior. Isso mesmo. É isso que a gente estava falando aqui no começo. Esses sentimentos, que são sentimentos codependentes, a raiva, a vergonha e o medo, a vergonha e o medo são da criança. Então a gente também não quer acessar essa criança para não entrar em contato com esses sentimentos. Como entrar no grupo de WhatsApp? Só mandem direct aqui para mim, passando o telefone de vocês, ou eu passo para vocês o meu no direct, vocês me chamam e eu coloco vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu olhar um pouquinho aqui o Face. Bom, já foi milhares não, também não é tanto assim, né, Romina? Mas já foram centenas de comentários lá para cima. Então eu começo aqui, Nara, Sandra, Marcela, Romina, Cleide, me fala o que posso fazer pela codependência do meu marido, mas quando chega da sexta-feira até domingo e o dia que mais sinto saudades dele. Ah, tá. Codependência que você cita do seu marido que você tem em relação a ele. Mas quando chega na sexta-feira até domingo, o dia que eu sinto mais saudades dele. Provavelmente porque é o tempo que você está entrando em contato com o seu vazio. Durante a semana você tem atividades, você trabalha, você tem outras ocupações e chega sábado e domingo que dá aquela baixa nas nossas ações para o externo e a gente volta para o interno. Com a dificuldade de olhar para o nosso interno, de nos cuidar, a gente começa a sentir falta do outro, porque, gente, vamos separar, não é que a gente não pode sentir falta da outra pessoa, não é isso, isso é natural de qualquer relacionamento. Mas quando vem a codependência, que é o que a Cleide está falando aqui, isso é potencializado justamente pela nossa dificuldade em lidar com as nossas questões quando estamos vivendo a codependência que nos remete ao externo. É muito mais fácil eu passar reto pela minha criança interior, eu passar reto pelo espelho que eu preciso me olhar e projetar no outro. Então eu tenho saudades do outro. Se o outro estivesse aqui, eu não precisaria olhar para mim, né? E assim a gente vem fazendo já um bom tempo. Boa noite, Romina, Cristiane Cardoso, Cristiane Barros, Sugadita, querida do nosso grupo, Yara, Edneia, boa noite, Ricardo, boa noite, sou um adicto em busca de conhecimento, seja bem-vindo. Silma, Cleide, eu sinto dor no corpo todo. Sim, foi aquilo que a gente falou, existem dores emocionais que são somatizadas, né, e sim, podemos sentir dor, podemos sentir abstinência do outro, né? É uma dor na alma, sim, é uma dor na alma. Ivone Nésia, fale sobre a codependência. Falei um pouquinho, Ivone. Como eu te disse, você precisar, você entra no link, baixa o livro que vai te ajudar também. Oi, Leda. Oi, Ivoneide. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas. As pessoas que estão aqui pela primeira vez, vocês vão gostar muito, podem ter certeza. Gente, nossa sala tem até anfitriãs já, nossa live. As anfitriãs que acolhem as novas. Obrigada, Silma. Rose, boa noite. Neuzinha, tudo bem, Neuzinha?
Maria Lúcia, BH, baixem este book, é maravilhoso. Boa noite, Romina, Ibitinga, São Paulo, Erechim. Esse tema é excelente, afinal é lá na infância que encontramos muitas explicações para as nossas dores atuais. Assim podemos acolher a nossa criança e ressignificar estas dores, transformar em solução. É isso que a gente está propondo aqui, né, Silma? Obrigada. Reviveu essa dinâmica ontem, sábado que vem vai contar pra gente. Rô, recebi ela na porta do fórum do meu maior trauma, foi a coisa mais linda. Nossa, Rê, que experiência, hein? A porta do fórum, seu maior trauma. Sim, que bom, Rê. Tenho certeza que você agora tem mais força para lidar com tudo isso. Fico pensando por onde começar essa dinâmica da carta. Tive uma infância muito complicada. Então, Inês, você sabe que tem algumas pessoas que têm me acessado e essa dinâmica específica da carta, eu tenho até no nosso grupo, eu não apliquei essa dinâmica de forma que as pessoas todas pudessem ter acesso. Por quê? Porque essa dinâmica, Inês, ela precisa de uma prontidão interna, né? Eu preciso estar já mais fortalecida para lidar com essas dores que vão vir, ou talvez ter um grupo de apoio para acolher essa questão, ou estar em terapia para levar isso para minha psicóloga, para minha terapeuta, porque não é só isso, né? Eu preciso lidar com isso. Então é importante a gente também ter cuidado para lidar com aquilo que vai precisar de cuidados, né? Vamos lá. Rosilda de Campinas. Raízes culturais, autoconhecimento, fiz isso e me sinto liberta. É isso mesmo, Nise. Então, se a gente falar em autoconhecimento, em amor exigente, a gente inicia pelo primeiro princípio, raízes culturais. Vamos ter contato com a nossa história através das raízes culturais. Se falarmos em 12 passos, vamos falar do primeiro passo, da aceitação, né? Da importância de aceitar essa questão da infância para poder seguir. Davis também está acolhendo aos que estão chegando, sejam bem-vindos. Que bom, gente, que vocês me ajudam a fazer esse trabalho aqui domingo. Áurea, boa noite, querida. Maria da Glória, boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Que bom que vocês voltam. Descobri um gosto que é, por exemplo, estar na live falando sobre meus autocuidados, falando a língua do autoconhecimento, do diálogo. Que bom, Cláudia. Então, o seu autocuidado passa, né, por nossas lives e eu realmente sinto muito. Eu sinto o crescimento de vocês quando vocês me escrevem, quando vocês entram em contato no Facebook, no WhatsApp, quando vêm para os grupos, quando vêm para os cursos e vêm contando essa dinâmica, né, de entrar em contato com a necessidade do autoconhecimento. E que bom que o seu gosto é estar na live, viu só? Regina, boa noite, Romina. Sempre tive muita dificuldade em dizer não, a Cláudia diz. Estou exercitando e suportando a fantasia de que isso seria destruidor, pelo contrário, tem sido libertador. Exatamente, a fantasia de que se eu disser não, vai ser destruidor para o outro e para mim. Mas quando eu consigo efetivamente começar a falar não, eu descubro que não, que ele não é destruidor, que ele é libertador. E aí eu quero cada vez mais falar não, né? Eu vim aqui, te ajudo. Eu senti negligência na infância. Maravilhoso, estou olhando mais para mim depois que encontrei esse tesouro, autocuidado, gratidão. Que bom que consegui vir ao vivo hoje. Mas ter medo de olhar para minha criança é normal? Muito normal, Inês. Essa criança carregada desses sentimentos, da vergonha, do medo, da raiva, da culpa, da negligência, do abandono, eu não quero olhar para ela, né? Porque ela representa tudo isso. Então, muitas vezes, não querer olhar, não estar pronta para esse processo, ter raiva da criança, ter hostilidade é natural. Conforme a gente vai entendendo a nossa autorresponsabilidade, a gente vai quebrando esse padrão do sentimento ruim, ou entendendo a importância da gente ressignificar esse sentimento, e vamos acolhendo também a criança. Mas é muito natural. Romina, comprei o livro, ainda não recebi, mas gostaria de saber como participar de grupo. Dulce, me manda um WhatsApp primeiro para o ainda não recebi, para eu te passar pedir para as meninas aqui passar o código de rastreio. E como participar do grupo, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu te passo o link e você entra. Romina, me esclarece o que é o auto-engano? A Patrícia Barcelos perguntando.
Em codependência, Patrícia, o auto-engano ele está ligado a todas as questões relacionadas à negação, né? Então eu tenho dificuldade de acessar a dor, de reconhecer que existe uma doença no outro, de que existe um transtorno que está fazendo parte da minha vida, existem dores que eu preciso olhar. E aí, quando eu permaneço na negação, eu continuo focando no externo, no outro, no cuidado com o outro, e não foco em mim. Então eu fico num processo de negação ou fico me auto-enganando, achando que eu estou, na verdade, fazendo coisas boas para o outro, sendo boa para o outro, sendo solícita para o outro, altruísta, quando na verdade eu posso estar fazendo tudo isso pelo outro, muitas vezes como forma de ter ganhos secundários, ou seja, que as coisas sejam feitas à minha maneira, e por outro lado estou deixando de olhar para mim, cuidar de mim, que também preciso e muitas vezes mais até do que o outro. Renato, parabéns pelo tema, grato pela live. Obrigada, Renato, aqui no Instagram. William, bom dia, muito bom. Bom dia não, eu não sei onde eu li isso, William. Bom, muito bom, gratidão. Obrigada, William, de você estar aqui de novo. Simone, meu filho está internado em uma clínica para dependência química pela 6ª vez. É diabético. Ele tem um filho e a ex-mulher não gosta que o filho esteja presente em nossas vidas. Eu estava me tratando com uma psicóloga, mas não acho justo eu ir e meu neto não. Não é justo, Simone. Pense que é justo com você estar na psicóloga, independente do outro, né? Eu entendo que você acha que o seu neto também precisaria, assim como a sua esposa também a esposa do seu filho precisa, assim como o seu filho precisa. Mas o fato deles não estarem é algo que ainda que é a impotência, né? Você não pode fazer com que as pessoas sigam aquilo que para você tem feito sentido. Mas se você está e você está conseguindo acessar as suas questões, as suas dores, lidar melhor com tudo isso, isso já é maravilhoso. Eu entendo essa questão que você falou do não acho justo, eu estou me cuidando, meu neto não. Mas isso tem a ver com uma prontidão da cuidadora dele, que no caso é a mãe, né, que pode passar por você através de incentivos, mas que a decisão final de buscar autoconhecimento, de buscar ajuda, é de cada um. Quero entrar no grupo de WhatsApp, só escrever, pode mandar mensagem aqui no Facebook, tem o meu WhatsApp. Só mandar, gente, só mandar que eu coloco vocês no grupo. Eu passo o link para vocês. Codependência tem uma escala de evolução, é possível mensurar quando vira uma patologia? Bom, a codependência ela não é uma doença, tá? Antes de mais nada, falando, ela causa doenças, ela impacta em doenças. Existem escalas internacionais de avaliação da codependência, para que a gente possa mensurar justamente quais são os comportamentos, os sentimentos que estão correlacionados à codependência naquela fase de vida da pessoa. Existe sim, tá? Então, quando às vezes as pessoas falam eu sou codependente, estou no auge da codependência, o que quer dizer isso? Quais são os sentimentos que eu estou vivenciando que me fazem ter essa experiência de dizer que eu sou ou estou? Amei participar, que bom, gente. Aqui no Insta não esqueçam que daqui a pouco vai fechar tudo sozinho, tá? Então, para quem eu não... Bom, aqui eu consegui responder todo mundo aqui no Instagram. Um beijo para quem me assistiu por aqui, agradeço muito. Vamos reproduzir todas as lives, então, aos domingos também aqui no Instagram. Vocês podem estar todos os domingos às 18 horas aqui também, certo? A única diferença é que no Face a gente consegue ficar mais um pouquinho. Boa noite, sou Paulo César do Espírito Santo. Meu pai se separou de minha mãe quando eu tinha 10 anos e hoje sofro com um filho de 17 adicto. Tenho muito medo de perder ele para as drogas. Você acha que isso tem ligação? Você fala, Paulo César, o fato do seu filho usar com as vivências que você teve na infância, existe toda uma avaliação familiar para a gente entender, né, as questões que impactam. Mas, por mais que isso tenha impactado de alguma maneira na vivência do seu filho, isso não é a causa da doença dele, né? A doença, a dependência química, é biopsicossocial e espiritual. Portanto, não existe uma única causa, ou não seria a sua vivência familiar a única causa. Ela pode ter impactos na vivência, na doença, mas não que isso seja a única causa,
certo? É importante uma reorganização familiar, sem dúvida, mas ela não é a causa, ela não é a culpa, ela é parte da solução. Gratidão aqui ao pessoal do Insta. Acho difícil distinguir essa linha tênue entre a codependência normal e a doentia. Gente, não é normal ou doentia, mais especificamente Ana Maria Brito que está escrevendo, né? Nós temos uma escala que a gente pode mensurar e nós temos momentos da vida em que nós estamos com mais dificuldade de lidar com as questões ambientais ou até internas ou que de outras esferas que nos fazem sentir de forma mais expressiva a questão da codependência. Gente, 26 restante. Obrigada aqui no Insta. Parabéns, ótima semana, cheia de sucesso para vocês também. Até semana que vem. Beijão, obrigada por hoje, tá? Então, querida Ana Maria, como eu estava te dizendo, não tem essa questão do normal ou do doentio, né? A codependência em si, em qualquer aspecto, ela precisa ser olhada, em qualquer intensidade, né? A questão é que quando a gente entra num processo de autoconhecimento e de autocuidados, a gente pode diminuir a intensidade de todos esses sentimentos relacionados à nossa codependência, entende? Júlia Bica, vamos sair da síndrome da Gabriela. Gostou, né? Maratonando Romina Miranda, para semana sorvete hidratante com, como é que é? Hidratante, lembrando, sentindo, né, que eu tô passando hidratante. Foco no momento, mindfulness, né? Nossa aula ontem no Projeto Laços, que é mais uma iniciativa aqui que tem ajudado, agradado as meninas que sofrem aí a questão da codependência conjugal. A gente está na 5ª aula do Projeto Laços, é um projeto que eu desenvolvi para olhar para a codependência conjugal. Em outubro agora a gente fecha essa primeira turma. Talvez, né, em novembro a gente tenha uma segunda turma, no finalzinho de outubro. Mas as meninas estão falando, porque ontem a gente teve uma super aula com a nossa querida Vanessa Sola, falando sobre autocuidados, né? Então, a nossa criança interna tá gostando, né, Júlia? Suzy, codependência pode estar relacionada com compulsão alimentar? Sem dúvida, codependência pode deflagrar a compulsão alimentar, existe correlação com o mesmo comportamento compulsivo que a codependência traz do controle do outro, do controle da relação, do controle do externo, a compulsão alimentar também tem o mesmo movimento. Então, sem dúvida nenhuma, sim, Suzy, sem dúvida. O falar não foi que me fez aprender a me amar. Isso mesmo, Áurea. Gratidão pelo retorno, Romina. Boa noite, Regina, Leda. Boa noite, sou de Fortaleza. Meu filho tem 17 anos, está internado com 7 meses. Ele fica extremamente constrangido com os meus nãos. Sim, porque provavelmente é algo novo, né, Marília? Talvez tenha sido difícil para você há muito tempo falar não, e agora ele se constrange, você também, porque é algo novo. Porém, é algo que vai reformular a vida de vocês, é algo que vai, na verdade, fazer com que vocês tenham uma nova forma de se relacionar com honestidade, né? Com aquilo que precisa de um não, aquilo que precisa de um sim, é a comunicação honesta. Carla, Áurea respondendo para Carla, prima linda de Brasília, seja bem-vindo aqui. A Romina Miranda, que me ajuda a mudar com muita força, ela é sensacional. Trazendo a família, acolhendo a família. Obrigada, Áurea, querida. Muito importante o primeiro passo do AE, pois conhecer e aceitar a história da família que sustentou o nosso existir e também o primeiro passo para aceitar a nossa criança interior. Isso mesmo, Maria Célia. Ana Brita, obrigada pelo retorno, ótima live, parabéns, Gorete. Meninas e meninos, são 19h02, já finalizamos aqui o nosso tempo. Eu vou dar aquele tempinho final para quem tiver mais perguntas para fazer, para a gente fechar. Quem quiser participar do nosso grupo de estudos, é só me chamar no WhatsApp, eu passo o link, vocês entram no grupo de estudos do WhatsApp e no WhatsApp eu vou informando a vocês as datas e os links para entrar no nosso grupo que acontece quinzenalmente. Quem quiser saber mais sobre vídeos, etc., livros, eu vou colocar meu site aqui, agora eu consigo aqui, rominamiranda.com.br. Quem quiser conhecer os meus cursos online, eu tenho cursos diversos já
prontos para falar com a questão, trabalhar a questão da família, dependência afetiva, etc. institutoindependa.com.br. Ô Eliana, grande abraço, obrigada por você estar aqui, obrigada pelo nosso contato. Patrícia, obrigada por essa live. Júlia Bica, Projeto Laços, maravilhoso, grandes descobertas, é libertador. Que bom, Júlia, que você está gostando do Projeto Laços. Eu espero que o Projeto Laços possa chegar ainda em muitas pessoas, né? Era uma vontade minha poder levar algo para as pessoas que não tinham condições ou não estavam envolvidas em um processo terapêutico individual ou focado na codependência conjugal, que pudessem ter esse acesso por meio de um grupo, né, de algo que fosse mais viável. E aí nós criamos o Projeto Laços, que está aí na sua quinta aula, né? Obrigada, Júlia, nossa querida aluna, realmente tem sido maravilhoso. Su, Romina sempre arrasando, gratidão. Vocês são suspeitas para falar, né? Porque vocês estão sempre comigo, muito obrigada. Não é só o adicto que tem recaído, o codependente também, e como é dolorido, sem dúvida, recaída de comportamentos, recaída nos nossos sentimentos, né? Obrigada, Romina, sensacional, que Deus abençoe a sua vida, essas lives têm me ajudado bastante, que bom, gente, fico muito feliz com isso. Me procurem se precisar para esclarecer, se quiserem a literatura no site, se quiserem vir para o grupo de estudos, me chamem. Se quiserem participar do Projeto Laços, provavelmente a gente vai ter uma outra edição no final de outubro ou comecinho de novembro. Se quiserem ter acesso aos meus outros cursos também, por aqui ou pelo Instituto Independa. E no domingo que vem ficaremos juntas e juntos novamente, estaremos juntas e juntos novamente, falando de outros temas que vocês podem aí escrever, propor, dizer sobre o que vocês querem falar, para a gente poder caminhar juntos sempre com informação, com pesquisa, com conteúdo não só teórico, mas vivencial, né, a partir aí das experiências de cada uma das pessoas que tem contato aí comigo, seja através dos grupos, sejam através dos atendimentos individuais, dos atendimentos familiares. Lenita, boa noite, Romina, muito obrigada por essa live, por mais essa live. Gente, ainda tem 70 e poucas pessoas aqui. Eu tô começando a ficar com aquela síndrome no final da live, que é aquela síndrome de quando a gente tá no começo do namoro, que a gente fala assim, desliga você, não, desliga você primeiro. Que eu falo para vocês, eu vou terminar, mandem as perguntas, mas aí eu começo a olhar aqui que ainda tem um monte de gente, vocês não vão se desconectando, aí eu fico, desliguem aí primeiro. Tenho aprendido, muito obrigada. Tem sido muito bom para mim também estar aqui com vocês aos domingos. É uma maneira de iniciar a semana com a certeza de que a minha caminhada é essa, que a minha missão é essa, com a vontade de estudar cada vez mais para trazer conteúdos para vocês, com a vontade de poder criar novas formas de me conectar com vocês. Então, realmente tem sido muito importante para mim. Vocês estão me dando essa oportunidade porque estão comigo todos os domingos, né? Então, quando eu penso, nossa, esse domingo tá muito calor, eles não vêm. Esse domingo é feriado, eles não vêm. É aí que vocês vêm, né? Então, isso tem servido, na verdade, para eu estar cada vez mais certa de que o caminho, meu caminho, a minha missão é essa, né? Então, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. Ai, cheguei tarde, Ivone Santos. Não sei se é a Dona Ivone ou se é a minha querida Kelly que estão nesse Face, mas chegou tarde, mas pode assistir depois. Também estou morrendo de saudades. Logo, logo, se Deus quiser, estaremos juntas em Fortaleza, em Sobral, né? Linda missão, cada dia sinto-me mais fortalecida. Ah, mas não dá vontade de encerrar. É verdade, aí eu tenho que falar, desliga vocês. Linda sua missão, querida. Sou muito grata a vocês, é a Kelly. Grata a vocês, grata a minha experiência, as minhas experiências da infância,
com a minha criança, com as suas feridas, com as suas dores, com as suas alegrias. Grata pelos relacionamentos que eu tive, que me fizeram entender diversas questões e chegar até aqui. Grata às oportunidades na minha carreira, que também me fizeram chegar até aqui. Grata ao meu querido Padre Haroldo, que foi quem realmente me colocou nesse caminho missionário, no sentido de levar a mensagem, de querer levar a mensagem, de querer compartilhar a experiência pessoal agregada à espiritualidade, agregada à teoria, agregada à técnica. E realmente eu sou grata a todas essas pessoas e a vocês que me prestigiam, que estão aqui todos os domingos me incentivando a continuar. Gente, um beijão para vocês. Para assistir depois é só vocês entrarem no Face, que daqui a pouquinho ela já está aqui disponível. Deus me fez encontrar você e Amor Exigente. Sim, é Deus que nos está permitindo isso aqui, sem dúvida nenhuma. Só temos a agradecer por essas lives, tenho feito a diferença. Não perco mais nenhum domingo, temas transformadores. Adorei essa da visão da criança. Se puder, faça outras. Faremos sim. Que o Senhor continue abençoando e capacitando. Muito obrigada. É o Senhor, sim, que permite que nós estejamos aqui. Padre Haroldo, que, como eu disse a vocês, é o meu mestre, a minha inspiração, especialmente na minha missão com ele também, né, de levar a mensagem que ele sempre se entregou à Virgem Maria de Guadalupe. Fiz uma página também para ele, na época em que ele estava no finalzinho aqui da sua vivência no nosso plano, né? Ele quis fazer uma página sobre a Virgem de Guadalupe. Eu fiz a página aqui no Face. Se vocês querem e quiserem entrar, quem quiser for católico e quiser ter acesso a novenas de Nossa Senhora de Guadalupe, Padre Haroldo me pediu para divulgar essa novena. Então, se quiserem conhecer também, né, tem aí a novena de Nossa Senhora de Guadalupe na live, no Face. E mais uma vez agradeço por tudo e vou fechando por aqui para que a gente possa finalizar nosso domingo com muita esperança, com muito amor e estarmos juntos na semana que vem com novos temas, novas conversas. Muito obrigada por tudo, um beijão para vocês, obrigada por hoje e até. Assistam depois a live aqui, quem chegou no final, ela fica gravada aqui, também agora no Instagram, certo? E a semana que vem a gente se vê. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até.